Afinal, qual foi a herança macroeconômica recebida por Bolsonaro? Eu falo desse tema já já. Você está assistindo o Planeta Economia, com Reinaldo Caféu. Rui Rocha Assessoria, IT, Instituição Toledo de Ensino, Câmbio Bauru, Tilibra Express, News. Bom, quem estuda economia sabe que tem várias metas, que precisam ser trabalhadas para efetivamente uma equipe econômica, um governo ter sucesso. Dentro de uma matriz macroeconômica, são 4 as principais metas que qualquer equipe econômica deve buscar diariamente. Controlar a inflação, ter condições de o país crescer economicamente, gerar emprego e distribuir a renda de maneira justa. Afinal de contas, o governo Bolsonaro, que assumiu em janeiro deste ano, como é que recebeu essas variáveis? Vamos dar uma passada por aí e explicar quais seriam, então, os desafios daqui para frente. Vamos pensar na questão inflação. A inflação talvez seja um dos maiores legados da equipe econômica de Michel Temer. Muita gente critica o Temer, mas a equipe econômica comandada pelo ex-ministro Meirelles, a equipe econômica do Banco Central, do Planejamento, foram muito competentes. Assumiram o governo com uma inflação de 2 dígitos e entregaram o ano passado, 2018, com uma inflação de 3,75%. Ou seja, a meta que era de 4,5% ficou distante, ficou bem abaixo dessa meta de 4,5%, fechando a 3,75%. Então, do ponto de vista do controle inflacionário, o Bolsonaro não pode reclamar. E o que é melhor, a nova equipe econômica já tem indicadores positivos também nessa direção. A inflação brasileira, neste ano, deve ficar abaixo de 4%, inclusive precificado pelo próprio mercado. Lembrando que a meta, que era de 4,5% o ano passado, passou a ser agora 4,25% para esse ano. Então, a inflação, salvo alguma coisa completamente fora, que é difícil acontecer nesse momento, nós não temos uma preocupação muito grande, coisa que era a preocupação do passado. Uma inflação mais baixa permite, entre outras coisas, uma prática de taxa de juros menor. Afinal de contas, o que vale aí é o ganho real, ou seja, quanto é a taxa de juros acima da inflação. A questão do desempenho econômico ou do crescimento econômico, esse talvez seja o grande desafio. Foram 2 anos de recessão, 2 anos de crescimento pequeno, aí na casa de 1%, e evidentemente que há uma grande ansiedade de quem opera o dia a dia das empresas, quem opera o mercado de trabalho, enfim, a produção de riqueza nesse país tem que ser maior. Produzimos hoje o equivalente a 6 anos, portanto, estamos muito defasados, há uma ociosidade na nossa economia média na ordem de 30%, e muita gente está aguardando aí a recuperação das vendas. Isso aqui não quebrou, Quem não quebrou está naquela, e aí, quando vem? Tenho notícias de alguns empresários que as vendas agora de início do ano já foram bastante positivas, há um ambiente de negócios um pouco mais propício, mas é óbvio que espera uma sinalização mais forte da mexida na estrutura do país. É claro que não dá para exigir do governo Bolsonaro nesse início já mexer em tudo, mas o diagnóstico da equipe econômica comandada por Paulo Guedes parece bastante adequada. Então, temos de herança, o Temer não deixa o país num elevado crescimento. Tirou, sim, o país da recessão, isso foi positivo, mas aguardava-se, esperava-se que o ano passado tivesse um desempenho muito superior do que foi. Então, esse é um dos principais desafios do Bolsonaro e a sua equipe econômica. A outra meta é a questão da geração de emprego. É uma herança também maldita, é complicadíssima. Nós fechamos o ano passado com 12,3% de taxa de desemprego, são mais de 12 milhões de brasileiros, um crescimento muito forte da informalidade, são mais de 4 milhões e meio de brasileiros no desalento. O que é o desalento? É o sujeito que jogou a toalha, quer dizer, ele não quer mais procurar emprego. E o que é pior, os jovens estão com desemprego o dobro dessa média, ou seja, se é 12,3% a taxa de desemprego, nós estamos na casa de 24%, 25% de desemprego entre 18 e 21, 22 anos. Portanto,
um grande desafio para essa juventude assumir a sua posição no mercado de trabalho. A boa notícia é que na pesquisa já que leva em conta os primeiros meses agora do ano de 2019, essa taxa de desemprego caiu de 12,3 para 11,6. Mas mesmo assim, nós estamos muito distantes, né, de ter uma geração de emprego que dê dignidade nas pessoas. É um longo caminho, talvez seja, junto com o crescimento econômico, um dos maiores desafios, porque quando o desemprego é elevado, a pessoa não tem renda, cresce a informalidade, que por sinal tem sido o abrigo de muitos brasileiros. Com a informalidade não tem segurança do ponto de vista previdenciário, se tiver um acidente de trabalho, ou seja, a pessoa trabalha à margem da sociedade. Nós temos no Brasil quase 92 milhões de pessoas ocupadas. Esse número era 90 milhões e meio, 90 milhões e 600 em 2017. Melhoramos, mas, como eu disse, um longo caminho. E talvez o grande desafio junto de todos esses, e virá depois do crescimento, da equação, o equacionamento da questão da renda, é a distribuição justa de renda. É o quarto grande pilar aí de qualquer meta macroeconômica. E aí é o problema. Nós temos o índice de Gini, que é o índice de Gini mede concentração ou desconcentração de renda. Se fosse 0 o índice de Gini, você teria a renda por pessoa. Se fosse 1, a renda estaria concentrada na mão de uma pessoa. Então dá para entender que quanto mais perto tiver de 1, mais concentrada a renda de um país, mais perto de 0, menos concentrada. Nós fechamos 2018 na casa de 0,6259. Cresceu em relação a 2017 e a maior desigualdade desde 2012. Isso quer dizer o seguinte: além de você ter um forte desemprego, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então você tem uma elite dominante, né, que detém a maior parcela, né, a maior fatia da renda, e quando o restante do bolo tem que ficar com pouco. A estatística aponta de que cada 4 brasileiros, um deles vive abaixo de R$400 por mês. Nós estamos falando de 50 milhões de pessoas. Dessas 50 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas acabam vivendo com menos de R$104 por mês, é aquela chamada linha de pobreza. Então esse talvez seja o maior desafio. É claro que na teoria do bolo, se o crescimento não vier, se o bolo não crescer, você não tem bolo para todo mundo. Agora, não adianta o bolo crescer e uma elite ficar com a maior parte do bolo. Imagina você ter um bolo de 8 pedaços e poucas pessoas consumirem 7 pedaços. Quer dizer, não faz o menor sentido. Então, em resumo, Bolsonaro assume o governo com inflação sob controle, uma preocupação a menos, com o desafio de levar o país ao crescimento. A previsão para esse ano é um crescimento de 2,5%, vamos ver se isso se concretiza. Com o crescimento, a volta do emprego, assume com mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, portanto um grande desafio, e não é só voltar a gerar emprego, é também criar mecanismos, e aí o governo tem um papel importante, distributivo, ou seja, como eliminar grande abismo que existe entre os ricos e os mais pobres. E no caso do Brasil, ainda as desigualdades regionais. Então, é um longo caminho se a gente pensa do ponto de vista da qualidade de vida. Muitas pessoas vivem num mundo que não é o mundo real que a gente encontra no dia a dia. Essas pessoas que vivem com abaixo de R$400 no total de 50 milhões, vivem próximos de você, nos grandes centros, nas cidades que às vezes parecem ser cidades bastante robustas, mas tem uma periferia muito acentuada. Então isso vai ter que ser muito bem trabalhado pelo governo Bolsonaro. Tomara que a economia volte efetivamente a crescer, e tem tudo para isso acontecer, para o emprego voltar e nós começarmos a equacionar um pouco essa desigualdade social. Os desafios não são poucos, não. Temos que torcer para tudo dar certo. E trabalhar, claro, para que isso seja realidade. Viu só? O planeta não gira em torno da economia? É claro que gira. Se você quer saber mais sobre economia e finanças, acesse os nossos vídeos aqui no canal Planeta Economia. Aproveite e faça a sua assinatura no nosso canal. Também acione o sininho, porque com o sininho você recebe as notificações toda vez que a gente tiver um vídeo novo. Compartilhe o nosso vídeo à vontade. Faça parte do canal Planeta Economia.